Muito boa noite. Antes de começar, gostaria de recomendar alguns destes livros, dos que estão ali na mesa de... Ups. Ok. Um dos livros é este, Disciplinas Espirituais, por Donald Whitney. É realmente um livro extraordinário, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. De feito, a semana passada eu estive a pregar noutra conferência para pastores e foi basado, entre eu e outro pastor, foi basado neste livro. Realmente é muito bom, e não só para os pastores, naturalmente para toda a gente. Este também é outro livro do Paul David Tripp, A Idade da Oportunidade. Isto é, claro, para a criança dos filhos. Muito bom livro. Eu gosto das coisas do Paul David Tripp e do seu irmão Ted Tripp também. Outro livro extraordinário é o Debate sobre a Música Cristã. Eu conheço pessoalmente ao Dr. Tim Fisher. Ele escreveu este livro já há uns anos atrás. Ele é o pastor de música da igreja Faith Baptist Church em Carolina del Sur, na cidade de Taylors. E realmente é um livro muito, muito bueno para entender essa batalha que mais por la música é por el corazón de nosotros. Outro livro extraordinário é este aconselhamento bíblico cristocêntrico. Sempre quando você encontra um livro sobre aconselhamento que esteja basado na linha neutética, normalmente são bons livros. O James McDowell tem, também o MacArthur tem bons livros e há outros muito bons. Este é realmente extraordinário. Meus irmãos, hoje à noite quero compartilhar com vocês o que parece ser a continuação da mensagem desta manhã do pastor Michael Riley. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Eu gostava se algum de vocês, com uma voz forte, pudesse ler os versículos 1 ao 7. É possível alguém? Cuidado, homens, que senão as irmãs vão se parar e vão ler. Ok? Sim, meu irmão. Para toda a gente ouvir.
Muito obrigado. Pai nosso, neste momento, uma vez mais, estamos na Tua presença pelo nome do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a Tua palavra, agradecemos a obra do Teu Santo Espírito em nós, agradecemos o Teu chamado sobre nós, agradecemos que nos tenhas servindo a Ti e às nossas congregações. Agradecemos a oportunidade também de tomar um tempo à parte para meditar e para conversar sobre assuntos que têm a ver com o nosso chamado e o nosso ministério. Agradecemos que Tu nos fales e desejamos que nos transformes. Precisamos ser mais como o Teu Filho Jesus Cristo é e queremos ser como Ele. Pedimos então que não importa as nossas vidas, que Tu trabalhes nós, que Tu nos transformes, que Tu, apesar de uma resistência que podamos ter, Tu como quer nos transformes. Pedimos que Tu sejas soberano, que Tu sejas Rei, Senhor de senhores, que Tu tomes a nossa vida e Tu a uses para a Tua glória. Nos submetemos a Ti neste momento, à voz do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por estar interessado nas nossas vidas e usar-nos como instrumentos no Teu reino. De novo, é pelo Senhor Jesus que estamos aqui. Amém. Kos é uma ilha grega, uma das ilhas gregas, e nessa ilha existe um atrativo turístico de renome, que é a árvore do Hipócrates. Como vocês sabem, o Hipócrates viveu uns 400 anos, mais ou menos nos 400 anos antes de Cristo. Isso é exatamente quando já o profeta Malaquias estava terminando o seu ministério e Deus decidiria não falar de novo ao seu povo até João Batista. Este é o Hipócrates, que é considerado ser o pai da medicina. Então, essa árvore supostamente tem ao redor de 2.400 anos. Isso dizem. Quando você observa de perto esta árvore, pode notar que o seu tronco, que ainda que não seja muito alta a árvore, o seu tronco é grosso e aparenta ter vários metros de diâmetro. Debaixo e ao redor da árvore, as autoridades decidiram colocar uma armação de metal para sustentar os vários galhos que têm crescido e que são bastante grossos. Porém, se você analisar este tesouro turístico e depois caminhar, andar para o outro lado da árvore, você vai notar que não é mais que uma casca, não é? Que está oco por dentro, esse tronco. Outro detalhe que você pode identificar é que essa armação que eles construíram para aguentar o peso daqueles troncos enormes, aqueles galhos grossos, realmente essa armação não é tão forte como uma pessoa pensava que seria.
À simples vista, você pensaria que esses galhos desse tamanho precisariam de um suporte muito mais resistente. E, meus irmãos, algumas igrejas, alguns crentes e alguns pastores somos como essa árvore, chamada árvore de Hipócrates, que por fora podem ter aparência de força, solidez e maturidade, mas realmente estão ocos, frágeis na estrutura, ainda que possuam uma herança rica e histórica. Tiveram um passado rico, mas o seu presente deixa muito que desejar. Para não cair neste triste estado da árvore do Hipócrates, necessitamos temer a Deus pelo que Ele é. Constantemente esquecemos quem é o nosso Deus, a sua natureza, a sua ira, o seu castigo, o seu juízo. A igreja está comportando-se como o mundo no sentido em que prefere escutar sobre o Deus da graça, o Deus de amor e o Deus da misericórdia. Mas a igreja se desliga quando queremos falar da sua ira, o seu juízo e do seu castigo. E muitos pastores somos responsáveis por isso. Necessitamos tornar a temer a Deus. É muito interessante como Deus está realmente detrás deste congresso. Nós sabemos qual é o título geral do congresso, mas realmente eu não sei, não conheço quais são as mensagens particulares, específicas do pastor Michael Riley. E esta manhã ele esteve a falar conosco de que não era seguro estar na presença de Deus. É interessante que hoje, agora à noite, eu quero falar sobre o terror do Deus Santo. Levítico fala do tempo que o povo de Deus permaneceu no Monte Sinai depois que saiu do Egito. Enquanto Deus entregava os seus mandamentos, estes foram escritos e tudo se preparava para o cumprimento da lei nas suas 3 áreas, ao entrar na terra prometida. Em Levítico, nos primeiros 9 capítulos deste livro, vemos o desenvolvimento das instruções sobre os sacrifícios, sobre os sacerdotes e a consagração deles e também a consagração do sumo sacerdote Arão. Isso é nos primeiros 9 capítulos. E nós saltamos ao capítulo 11 e encontramos que o capítulo 11 segue de uma maneira muito natural, como se fosse a continuação natural do capítulo 9. Mas aqui no capítulo 10, Deus toma a decisão, ou neste espaço, Deus toma a decisão de insertar esta história que os editores colocaram como capítulo 10. Vocês sabem que a Bíblia original não tem capítulos nem versículos, não é? Mas é interessante como, se você lê tudo isto sem capítulos e sem versículos, Deus está dando as suas leis. Deus manda Moisés tomar o Arão e os seus filhos e consagrá-los como sumo sacerdote e sacerdotes, dá instruções sobre os sacrifícios e o que fazer para a consagração final do Arão e dos seus filhos, e de repente há uma história de terror praticamente no meio, antes de continuar a falar de tudo o que estava a falar em princípio.
Esta passagem, meus irmãos, do capítulo 10, descreve como é que o Deus Santo exige o serviço para Ele que seja totalmente puro. É que nós, mesmo nós os pastores, tendemos a diminuir a dignidade e o valor do nosso serviço a Deus. Portanto, eu quero agora, esta noite, que saiamos daqui dispostos a transformar a nossa atitude no serviço a Deus, na nossa igreja local, e a nossa atitude frente a este serviço e ao nosso chamado. O Deus Santo exige que o seu serviço a Ele seja totalmente puro. A história de Nadab e Abiú nos convoca com urgência para esse tipo de serviço. E então podemos ver, em primeiro lugar, neste capítulo, que porque o Deus Santo deve ser temido, não desonre você o seu serviço para Ele. Eu sei que estou a falar para pastores e esposas, mas é que nós facilmente caímos nesta tendência de desonrar o nosso chamado e o nosso serviço. Eu sei que o Brasil não é diferente a nenhum outro povo do mundo, porque no Brasil e no resto dos povos do mundo, o coração dos homens é exatamente o mesmo. Podem mudar as culturas, mas o coração de todos nós é igualzinho. E, portanto, os pastores no Brasil também têm a tentação de descuidar a honra do seu chamado e seu serviço. Bem-vindos ao clube. Nós lemos livros, há um livro que realmente é preciso estar bem afirmado na fé para lê-lo, sem ser estremecido, que chama-se Pastores em Alto Risco. Eu acabo de traduzir do espanhol ao português, não sei se existe em português. Pastores em Alto Risco. E as estatísticas que há nesse livro realmente estremecem. O que os pastores, a vida dos pastores, o serviço dos pastores, e como um tras outro, caem. E é exatamente porque nós tendemos a descuidar a honra do nosso chamado. E porque nós deixamos de temer a Deus por quem Ele é. Sim, meus irmãos, nós, os pastores. Lembrem-se que o diabo anda como leão rugente, não? Rugindo, detrás de quem? Detrás de quem ele quer devorar. E o contexto desse versículo está onde? Está exatamente o Pedro a falar a pastores e sobre pastores. Sabemos que ele está detrás de todos os cristãos, mas muito particularmente detrás de nós. É muito provável que aqui haja representantes de igrejas que já tiveram algum pastor que caiu em pecado. E a igreja foi estremecida. E a igreja foi decimada. A nossa igreja passou por vários problemas em 36 anos.
O diabo, eu digo aos nossos irmãos, o diabo de maneira muito particular odeia a nossa igreja. Com fúria nos odeia. E eu digo aos irmãos, essas são boas notícias. Porque se o diabo nos odeia, é porque estamos a fazer alguma coisa que ele não gosta. E, portanto, é boas notícias. Mas devemos ter cuidado conosco mesmo e também com o resto da igreja. Portanto, o Deus Santo deve ser temido, não desonres o teu serviço a Ele. Estes Nadab e Abiú tinham um ofício correto, mas um serviço inaceitável. Nadab e Abiú, filhos de Arão, eram sacerdotes por linhagem. Foram consagrados para o serviço santo. Tremendo privilégio, irmãos. Em Levítico capítulo 8, se descreve essa consagração do Arão e dos seus filhos. Mas eles subestimaram a sua consagração. Não seguiram as instruções. Encontramos que eles apresentaram a Deus um incenso que não deviam. Em Levítico capítulo 16, versículo 12 diz: tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu, para o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E o versículo 17 desse mesmo capítulo: nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Nadab e Abiú abusaram do seu ofício e eles subestimaram o seu chamado e o seu encargo. As instruções eram claras, mas eles desafiaram a santidade de Deus. Ofício correto, serviço inaceitável. Instrumentos corretos, atitude inaceitável. Eles tinham os incensários. Mandou Deus usar incensários? Sim. Eram os seus incensários. Versículo 1. Tomaram cada um o seu incensário. Eles eram sacerdotes. Era o dia da expiação, o primeiro dia da expiação. Mas eles não tomaram as brasas do fogo do altar que Deus mesmo acendeu, como devia ser. Porque vemos ao final do capítulo 9 que enquanto Deus e toda a congregação de Israel com Moisés e Arão e os 2 últimos filhos estavam todos congregados adorando a Deus, onde estavam Nadab e Abiú. Momento correto, ações inaceitáveis. Era o primeiro dia da expiação. Deus estava estabelecendo o padrão ou a norma de como fazer as coisas. Em Levítico 9, versículo 24, diz aí: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e postrou-se sobre o rosto. Enquanto isso estava a acontecer, Nadab e Abiú estavam embriagando-se como zombando dos assuntos de Deus. O advérbio no versículo 8
O advérbio também, aí ao princípio do versículo, conecta diretamente esses mandamentos com toda a história. Quando aí nos versículos 8 ao 10 está a dizer que os sacerdotes não devem consumir álcool algum, bebidas com álcool, bebidas embriagantes, quando Deus dá essa ordem, é exatamente no meio de todo este sucesso do Nadab e Abiú a terem sido mortos por Deus. E é interessante que não parece ter conexão alguma até que você estuda bem o texto. E diz claramente que também Deus disse a Arão e aos seus filhos que quando eles vão entrar no tabernáculo como sacerdotes para ministrar a Deus em favor do povo, não devem consumir esse tipo de bebidas. Nadab e Abiú estavam a zombar, burlar-se das coisas de Deus. Se calhar acharam que era piada. Qual foi a atitude de Nadab e Abiú? Às vezes encontramos esta atitude em nós e também nos nossos irmãos. Esses são assuntos de Moisés. Quanto desperdício de comida! E estas vestes tão ridículas! Quantas regras e normas tão absurdas! Até para queimar incenso, este homem tem regras. Que absurdo este Moisés! Não devia ser ele a mandar. O nosso pai, o Arão, é que devia estar a mandar, porque o nosso pai é mais velho que o Moisés. E quanto show com isto de queimar animais, assar uma boa carne, isso sim. Mas queimar todos estes animais, queimar o couro, as pernas, o esterco, você sabe o mau cheiro que isso espalha por todos os lados? Todo o campamento está infestado deste mau cheiro. Pelo menos ainda temos o incenso que cheira bem. Sim, sabemos que Moisés deu instruções de como é que se usa aquele incenso que ele diz. Mas depois de tudo, o que é o incenso? São simples sementes e folhas secas. Para que tanto chateia o Moisés? Além de mais, ele é o culpado de inundar o acampamento com todo este mau cheiro. Então, um bom incenso, isso é o que nós precisamos. Se calhar esse foi o tipo de atitude que eles tiveram. Menosprezo, subestimar o seu chamado, a sua consagração, o nome do Senhor sobre eles. O que mais encontramos? Que a responsabilidade é independente e é pessoal, apesar de eles agir juntos. Lembra que eles são sacerdotes. Agora são servos de Deus, líderes e guias do povo. Nadab e Abiú eram filhos de Arão e diz no versículo 1, tomaram cada um seu incensário. Cada um deles foi responsável pelas suas ações. Quantos irmãos eram? Eram 4. E por que os outros 2 irmãos não estavam aí? Porque tomaram a decisão de não estar aí. E estes 2 tomaram a decisão de estar aí e fazer o que eles fizeram. Os 2 ao mesmo tempo, mas cada um deles
era responsável pelas suas próprias ações. Não importa quantas pessoas se rebelam contra Deus, a responsabilidade é de cada um. Nós, na nossa igreja, depois do missioneiro começar a nossa igreja, tivemos um pastor durante 27 anos, a quem nós amamos, seguimos, ajudamos, servimos, apoiamos, respeitamos durante 27 anos. Mas ele caiu. Caiu em pecado. E Deus me chamou para vir e substituí-lo. Eu tive que guiar a minha própria igreja a excluir o nosso pastor de 27 anos da igreja por falta de arrependimento. Um homem fiel, admirável, a quem ainda ao dia de hoje amamos e respeitamos imensamente. E recordamos a sua fidelidade durante tantos anos. Como Deus o usou. E eu digo aos irmãos, apesar de eu ter já quase 7 anos lá como pastor, que tudo o que o nosso ministério tem hoje, Deus nos deu através de Ele. Mas caiu. Caiu. Quantos pastores não conheces tu que lhes passou a mesma coisa? Caíram porque subestimaram a sua consagração, o seu chamado, o seu serviço, o seu encargo. Caíram porque em algum momento deixaram de temer a Deus por quem Ele é. Mas eu disse-lhes, acho que lhes disse esta manhã, que na igreja temos outro pastor. Eu sou o pastor titular, está bem, mas ele também é pastor, é meu pastor. E esse homem é filho de quem foi o nosso pastor. O que quero dizer com isso? Que a responsabilidade do seu pai não tem nada a ver com ele e a sua vida e o seu chamado e o seu serviço. O pai é o pai, ele é a sua vida, mas este homem, um homem fiel, um homem a quem eu agradeço a Deus que o pôs ao lado meu e que me pode pastorear a mim também. Para nós é um grande privilégio ter a esse homem como pastor nosso na igreja também. Cada um é responsável pelas suas próprias ações. Eu sou responsável pelo meu pecado e você pelo seu. Os seus pais não são culpáveis do seu pecado. A igreja não tem culpa do seu pecado. Você nem sequer pode culpar o diabo pelo seu pecado. Ainda que é verdade que há forças externas que nos podem incitar ao pecado, a decisão de pecar é sua, meu irmão. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vocês o conhecem, diz o Paulo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, cada pecado que você e eu temos cometido, nós podemos ter dito não. Mas dissemos sim. Porque Deus promete que não vamos ser tentados mais do que nós podemos suportar.
Todo nosso serviço, irmãos, diz aí no texto, é diante de Jeová. Nos capítulos 1 até o capítulo 10, encontramos ao redor de 38 vezes essa expressão, diante de Jeová. Nadab e Abiú presenciaram tudo isso, tudo diante de Jeová, diante do Senhor. Mas não lhe deram a importância que deve. Não temeram a Deus por quem Ele é. Não tiveram terror do Deus Santo. E nos passa a nós também. Levítico 9, 24, nos descreve que o Senhor mesmo apareceu a todo o povo. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E então, eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto. A rebelião e tratar as coisas de Deus com tal atrevimento pode produzir desenlaces ou desfechos terríveis. Versículo 2 do capítulo 10. É penoso ver como os primeiros sacerdotes foram eliminados. Os primeiros sacerdotes foram eliminados por Deus por desonrá-lo com tal arrogância. O Novo Testamento nos fala claramente do pecado de morte. Em 1 João 5,16, vocês o conhecem. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte e por esse não digo que se rogue. E vocês conhecem 1 Coríntios 11, relacionado com a ceia do Senhor, que diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E temos o exemplo de Ananias e Safira. E na história da nossa igreja lá, há exemplos também disso, de pecado de morte. Tenho uma pessoa na minha mente agora que ele dirigiu uma rebelião grande e terrível na nossa igreja. E dividiu a nossa igreja e 35 pessoas se foram com ele. Numa rebelião horrenda, terrível. Não poucos anos depois, ou melhor dito, poucos anos depois, não muitos anos depois, alguns 3 ou 4 anos depois, é a minha convicção, não tenho provas para isso, mas morreu num acidente. Para mim, ele cometeu o pecado da morte. E podemos também buscar histórias de pastores que lhe podem ter acontecido a mesma coisa. Levítico registra que saiu fogo de diante de Jeová, do Senhor, para consumir a Nadab e Abiú. Também nos diz que eles morreram diante de Jeová. Diante do Senhor morreram eles. Eles não morreram diante de Arão, seu pai. Tampouco diz a Bíblia que diante dos seus irmãos, ou diante de Moisés, ou diante da congregação, eles morreram diante do Senhor. Foi o Senhor que os executou. Porque se vivemos, para Ele vivemos. E se morremos, para Ele morremos. Diante do Senhor. Seja que vivamos ou que morramos, do Senhor somos. Portanto, eu gostaria que saíssemos daqui hoje dispostos a transformar a nossa atitude no serviço a Deus. Pois Deus Santo existe, que a sua vida e serviço
para ele sejam totalmente puros. Isso leva-nos à segunda consideração do texto, porque o Deus Santo deve ser temido, ele exige de você devoção total. No versículo 3, instruções de Deus mesmo, isto é o que o Senhor disse para o Arão. Deus não faz exceções com a santidade e a devoção. Mostrarei a minha santidade, disse o Senhor, naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. As normas de Deus, irmãos, sempre são as mais altas. Por acaso Ele não merece a nossa excelência? Ao parecer, Nadab e Abiú decidiram eles apresentar o incenso dentro do tabernáculo. Atrevidos, e pagaram por isso. Não temeram a Deus como deviam. As nossas vidas e serviços nunca são privados, estimado pastor e esposas. Não são privados. Sempre estamos diante de Deus e diante de seu povo. Porque a família não se divide. E em terceiro lugar, porque o Deus Santo deve ser temido, o seu serviço para Ele deve ser com sacrifício. Isso vemos agora dos versículos 3 ao 20. E não vamos tomar o tempo para analisar com detalhe tudo, só quero fazer algumas aclarações. O Arão, dias magníficos. Deus escolheu o Arão para ser o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote ao serviço do Deus Santo para servir ao seu povo. A alegria! Estão contentes? Que privilégio! É um tempo realmente de gozo. Arão, ele foi escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote. Os seus filhos e as suas gerações para ser sacerdotes para Deus. Uau! Glorioso! Encantador! Que privilégio! De repente, os seus 2 filhos mais velhos são executados por Deus. E Deus lhe diz: cala-te, não digas uma palavra, não quero que digas nada, porque eu sou Deus, e eu vou glorificar-me, e como Ele disse que me mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, cala-te. Lembra-se o que disse o pastor Riley esta manhã? Não é seguro estar diante de Deus. E Arão calou-se. Nos versículos 4 ao 7, Arão, Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram, não puderam fazer duelo. Deus lhes disse: não façam duelo. Vocês não podem sentir-se mal pelos seus irmãos e filhos, mais que pela minha santidade. E Deus foi muito estricto, porque aqui estava a começar uma nova ordem de coisas para o povo. E por isso Deus foi estrito. Os versículos 8 ao 11, os sacerdotes devem abster-se de algo genuíno para o resto do povo. Não vou entrar nas discussões sobre se o cristão deve ou não deve consumir álcool, mas uma coisa eu sei, no Novo Testamento diz que cada um de vocês aqui, e eu,
cada um dos seus irmãos na sua igreja e na minha, hoje somos os sacerdotes do povo. Para mim é uma boa aplicação, mas eu deixo isso a você. Versículos 17 ao 20. Arão e os seus outros 2 filhos deviam cumprir com os demais preceitos, apesar da sua dor. Eles nem sequer puderam levar os seus irmãos e os seus filhos para enterrá-los. Não puderam fazê-lo, porque esse era o dia de expiação, o primeiro dia de expiação do povo, da história do povo. O terror do Deus Santo. Nos versículos 19 e 20, vemos que, contudo, Deus tem misericórdia, porque houve um detalhe das coisas que Moisés lhe mandou ao Arão, que eles não fizeram. E quando Moisés descobre isso, fica zangado com o Arão e com os seus filhos, mas o Arão explica-lhe, dá-lhe uma boa explicação, e o Moisés lhe aceita. E porque Moisés a aceitou, Deus a aceitou também. É assim, porque Moisés aceitou essa explicação, Deus também a aceitou. Porque temos um Deus que, apesar de tudo, é misericordioso. Quando finalmente busquei nas páginas turísticas comentários dos mesmos turistas sobre aquela árvore de Hipócrates, alguns diziam definitivamente é algo que nós devemos ver na ilha de Kos. Mas a grande maioria diz, é só uma árvore. Tem uma história interessante, porém não é mais que uma árvore, suficiente para uma visita rápida. Como estes turistas têm menosprezo pela árvore, às vezes fazemos o mesmo nós com o chamamento de Deus nas nossas vidas. Deus não nos chamou para que a nossa vida e ministérios sejam uma história interessante, mas sim tenham um presente impactante para a sua glória. Temamos a Deus recordando que sim, Ele é misericordioso, que sim, Ele é um Deus de graça, mas não tem abandonado os seus demais atributos. Ele é Deus soberano, Ele é Deus grande, Ele é Deus que castiga, Deus que traz juízo, Deus que não faz exceção de pessoas. Homens e mulheres mais grandes que você e eu já não estão no ministério. Não pense você que você vai ser exceção. Nesse livro que eu mencionei, Pastores em Alto Risco, diz que 50% dos pastores têm problemas com a pornografia. Qual das duas metades é a que tem problemas? Eu não sei se diz isto em português aqui no Brasil, mas lá na República Dominicana diz, vou traduzir, não jogues com fogo, don't play with fire, não brinques com fogo. Se estás a ter um problema sério na tua vida, meu irmão, Deus não vai fazer exceção contigo. Procura já ajuda. Se você ainda não tem tido vitória sobre essa área, ajuda. Procure ajuda já.
Não continues a tratar de ter vitória se não tens tido vitória durante 1 ano, 2 anos e 3 anos. Já! E se já começou há 3 meses, 4 meses, procura ajuda já, antes que o nome do Senhor seja avergonhado pela tua vida em ministérios. Esta passagem descreve como é que Deus Santo exige o serviço para Ele e que seja um serviço totalmente puro. Lembrem-se que tendemos a diminuir a dignidade e o valor do nosso serviço a Deus. E, portanto, saiamos daqui dispostos a transformar a nossa atitude no serviço a Deus. A nossa atitude com relação ao seu chamado. A nossa atitude com relação ao nosso temor a Ele. O Deus Santo exige um serviço a Ele que seja totalmente puro. E a história de Nadab e Abiú nos convoca com urgência para um serviço absolutamente puro. Porque Deus é santo, o Deus Santo deve ser temido, não desonres o teu serviço para Ele, porque o Deus Santo deve ser temido, Ele exige de você devoção total, porque o Deus Santo deve ser temido, o seu serviço para Ele deve ser com sacrifício. Vamos orar. Senhor, não conheço os corações, nem as vidas, nem os ministérios dos irmãos presentes, mas Tu sim. Se há algum que precisa agora mesmo de ajuda, peço a Tua misericórdia e a Tua graça sobre ele ou ela, para que Tu, ó Deus, sejas glorificado na sua vida, para que haja arrependimento e transformação e reconciliação e crescimento na sua vida. Ó Deus, ajuda-nos a lembrar sempre que Tu és o Deus Santíssimo. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém.